Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que aquele que receber a vós anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do coração nosso, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos fazer compreender a palavra que foi proclamada para nós. Supliquemos o auxílio do Divino Espírito, para que essa palavra seja plenamente compreendida, acolhida e praticada por nós. Amém. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor Misael, senhora primeira-dama dona Eliette, chefe de gabinete Rejane, nossa irmã da comunidade, prezado irmão diácono Edson, queridas irmãs franciscanas, Rainha da Paz, irmãs e irmãos, celebramos hoje, com grande alegria e exultação, a nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, bem nesse domingo que a igreja no mundo inteiro celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Se a gente ler a Bíblia, da primeira página de Gênesis até a última página do livro do Apocalipse, a gente vai fechar a Bíblia e dizer: Deus se manifesta e se revela nas Sagradas Escrituras. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É a conclusão natural de quem lê a Sagrada Escritura. Nosso Deus uno e trino, aquele que nos concedeu a graça de chegar ao conhecimento dele, se revela a nós como um Pai que cria, como o Filho que generosamente nos resgata do poder do pecado e da morte, dando sua vida por nós. Se revela como Espírito Santo que nos santifica nas lidas diárias e cotidianas. Nós temos a graça de conversar com Deus diferente de Moisés, que não sabia direito quem era Deus,
Se me perguntarem, o que eu vou dizer para o povo lá no Egito? Deus diz, fala para eles que aquele que disse, eu sou aquele que sou, me mandou aqui. Nós podemos dizer diferente de Moisés, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, falou-nos, se revelou a nós, e não só, dá-nos ordem e comando para que nós façamos o que Ele quer, mas Ele nos convida, pela graça do batismo, a mergulhar no mistério dEle e a participar do que Ele é. Irmãs e irmãos, o Deus em quem cremos, em que cremos, não é uma ideia, não é um conceito abstrato, não é um conjunto de doutrina sistemática e rigorosa que a gente tem que entender com a razão e decorar um monte de regras e normas. O Deus que nós cremos e professamos, na verdade todos nós cristãos, católicos e evangélicos, cremos nele, Pai, Filho e Espírito Santo, que pela graça do batismo, nós somos mergulhados no mistério da Santíssima Trindade. Tomem comigo o Evangelho no seu folheto, o número 9. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 até o versículo 15. Tomem lá comigo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, versículo 12, todo mundo comigo: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus disse aos discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas não vou falar, porque antes de falar a vocês, eu tenho que criar as condições para vocês compreenderem o que eu vou falar. Jesus não nos diz coisas como muita gente ignorante na fé fala por aí, que lê a Bíblia, lê a palavra de Deus e não consegue entender. É impossível! Porque antes de nos dizer, Ele criou as condições que nós necessitamos para compreender. Nossa fé não é uma fé de quem crê nas coisas e nos mistérios que ninguém sabe o que é. Essa é a religião pagã do povo antes da Bíblia. Nossa fé não é uma fé de um povo burro, ignorante, que escuta porque o padre falou, então é. Não é assim não. Nossa fé é uma fé que é uma iluminação. Deus fala, mas antes de falar-nos, Ele providencia as condições para que nós compreendamos o que Ele falou. Versículo 13, tomem comigo. Vamos lá? Toda a igreja? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Para lá. Então, Ele fala: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Irmã, irmão, nunca mais pense que você não tem condições de viver na graça da verdade, que é Cristo. Quando Cristo se define como eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele dá-nos o Espírito nos conduz a Cristo.
e Cristo nos conduz ao Pai. A função e a obra do Espírito Santo em nós não é derramar sobre nós dons para que a gente saia da igreja realizando tudo que a gente quer com o menor esforço possível. Tem gente assim, não tem? Os senhores que são gestores públicos vivem sofrendo esse tipo de gente que quer o máximo com o menor esforço. E é o maior sofrimento lidar com quem pensa e acha que essa é a regra e a norma da vida. Não, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo, pela abertura de nossa mente e de nosso coração, o Espírito Santo age em nós e nos conduz à compreensão da plena verdade. Leia comigo. Pois, vamos igreja, reage igreja. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. O Espírito Santo faz a gente entender tudo, o passado, o presente, o futuro. Versículo 14: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo vem em nós e vem sobre nós para em nós glorificar Jesus. Levante a sua mão direita para o céu. Peça comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, renove hoje em mim, em meu coração, a graça de deixar o Espírito Santo agir em mim, mover em mim e glorificar o Senhor em minha vida. Amém. Irmã, o que é o Espírito Santo glorificando Jesus em nós? É viver uma vida sem problemas? É ir para a igreja, fazer um voto com Nossa Senhora, fazer uma promessa de dar o dízimo e dar a oferta e ficar livre das tribulações? É isso? Pegue aí na mesma página do Evangelho, o número 8, a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. O Espírito Santo glorifica Jesus em nós. Em que consiste isso? Leiamos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Então, Cristo, olha aqui para a cruz. Cristo realizou na cruz a obra da justificação. Existia um processo contra nós, uma acusação contra nossas faltas. Cristo na cruz derramou seu sangue para chegar com a autoridade diante do Pai lá na glória do céu e dizer: Pai, tudo que havia contra ele, ela, eu paguei com o preço do meu sangue, pelas faltas de cada um, de cada uma, Pai. Por isso, porque ele pagou com preço de sangue, nós podemos viver em paz. Que paz é essa? A paz atrás dos muros e das grades? A paz atrás de um cartão de crédito comprando tudo quanto é coisa? A paz atrás da realização das ambições e dos projetos e da ganância de um mundo desordenado? Um mundo desordenado que se tornou consumista. Senhor prefeito Misael,
como gestor desse município, o senhor sabe mais do que eu e pode me corrigir. O grande desastre a que nós estamos submetidos hoje é que foi estimulado muito mais o consumo do que a produção. A sociedade foi instigada a ser consumista e paralisada no esforço da produção. É a tragédia. E o mais grave, trabalhar virou peso e condenação, porque todo mundo quer uma bênção sobrenatural e poderosa de dinheiro caindo na conta, porque deu dízimo na igreja. O dinheiro não é mais resultado da oferenda cotidiana do nosso suor e da nossa lágrima. A gente quer ser consumista, alcançando graças poderosas. Versículo 3. Desculpe. Versículo 2. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça. Por ele, por Jesus, nós tivemos acesso pela fé a esta graça. Qual graça? De estar em paz com Deus, na qual, leia, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Levante a sua mão direita para o céu, diga comigo: nós estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bonito, não é? É bonito? Pois você não tem noção do que vem agora. Presta atenção no que vem agora. Quando diz estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a meninada já pensa num shopping aberto e a possibilidade de comprar tudo. Que glória é essa que nós nos gloriamos? Que glória é essa? Repita comigo: essa glória não é a glória mundana. Esta glória é outra glória. Vamos ver qual é então. Pega lá comigo, versículo 3. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Nos gloriamos também de nossas o quê? Tribulações. Quem aqui veio à missa, marcou a missa, veio celebrar um culto a Deus, para gloriar-se nas suas tribulações? Imagina se uma igreja põe um carro de som na rua dizendo: irmão, hoje tem missa, tem culto na igreja, venha, vai haver um grande culto em que nós vamos nos gloriar de nossas tribulações. Primeiro que o padre e o pastor não vai botar um trem desse nunca, porque isso não rende dízimo. Rende? A gente põe o carro de som dizendo ao contrário: venha, que Deus vai provar que Ele é poderoso, vai acabar com o seu sofrimento e vai ser só paz, e você vai ver a glória de Deus se manifestar em você. Paulo diz: mentira, padre, mentira, pastor, porque quem é discípulo de Cristo tem tribulação, sim. Não tem? E não só quem é de Cristo tem tribulação e vive gloriando a Deus na tribulação e pelas tribulações. Qual a importância da tribulação na vida de um cristão, de uma cristã? A partir de hoje, irmã e irmão, você é chamado a renovar o seu vigor, renovar a sua forma de olhar para as tribulações que você enfrenta, e a perceber que papel essas tribulações têm na condução de você a Cristo. Pegue comigo.
Vamos lá. Por que é que nós nos gloriamos nas tribulações? Leia. Sabendo que a tribulação gera o quê? A constância. Tribulação gera o quê? Constância. E a constância leva a quê? A uma virtude provada. E a virtude provada desabrocha em quê? Esperança. E a esperança não? Decepciona. Vocês que são pais e mães, sabem o sofrimento que vocês passam em ver os seus filhos desacertados na vida, desencontrados na vida, com toda luta e tribulação que você passou por ele e por ela. Ele não firma, ela não firma, e ele ainda enche os olhinhos diante de você, mãe e pai, dizendo: você não me ama, porque você não sabe que eu vivo desistindo das coisas, porque eu enfrento muita tribulação. E o seu filho quer que você diga: é mesmo, você enfrenta muita tribulação, você tem autorização para desistir das coisas, não é assim? Você pode desistir. Paulo diz o contrário. Tribulação gera constância. Constância carimba a virtude provada. Virtude provada carimba a esperança. E a esperança não decepciona. Seu filho, sua filha chega em você angustiado com as coisas mais bobas. Você mente para ele, para ela, com o seguinte argumento: vamos para a igreja, rezar para o Papai do Céu, para Nossa Senhora, para o Espírito Santo, que se você for lá e rezar, Papai do Céu vai te abençoar, e o Papai do Céu vai fazer você ficar certinha e certinho, e o Papai do Céu vai arrancar da sua vida as tribulações. Mentira! Não engane seu filho, sua filha. Tem muitos filhos de pais e mães cristãos perdidos, porque o pai e a mãe, embora se dizendo cristão, ensinou coisa errada para ele. Não vem para a igreja para o Papai do Céu te livrar das tribulações. Vem para a igreja para o Papai do Céu te dar constância na tribulação. Na paróquia, na prefeitura, na empresa onde você trabalha, quantos colegas seus aparecem empolgadíssimos, dando altíssimas ideias e palpites, interferem em tudo. A hora que aparece isso aqui de tribulação, ele vaza e deixa o estrago dos palpites dele. Isso existe. Quantos pais e mães vão na escola dos seus filhos para pedir para a professora, para a diretora da escola, o seguinte: olha, meu filho lá em casa esse ano, esses meses, teve muita tribulação. Vocês precisam ser mais humanos, entender que ele não aprendeu nada por causa da tribulação. Então dá uma ajudinha para ele, dá uma nota falsa para ele. Isso existe? Não existe não? Muito. Aí o pai e a mãe acha que ama o filho, acha que ama a filha, porque foi pedir uma nota falsa que justifica ele ter sido inconstante, não ter se dedicado aos estudos, não ter perseverado nos estudos, e dito a ele: filha, filho, vamos para a igreja, para que você, enfrentando as tribulações, você seja constante, e na constância você receba a virtude provada, e a virtude provada gera esperança, e a esperança não decepciona. E aí você vai chegar ao fim do semestre, o fim do ano, tendo passado por grandes tribulações, e levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, obrigado, eu te louvo e te glorifico pelas tribulações, onde o Senhor me deu a graça de provar a minha constância. Irmã, irmão,
Maria é o modelo de constância na tribulação ou não é? Mas o perfeito modelo de constância na tribulação está aqui, ó. Não existe no mundo modelo mais perfeito do que isso aqui. Constância na tribulação. Vem a coroa de espinhos, vem a prego nas mãos, nos pés, vem a lança traspassando, escarrada, cusparada. Constância na tribulação. Pare de ir na igreja e pare de mudar de igreja, pedindo a Deus e aos santos e aos anjos a graça de ficar livre na tribulação. Passa a pedir a partir de hoje constância na tribulação. Levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Dirija ao Senhor agora uma palavra de confiança. Apresente ao Senhor as tribulações que mais têm ameaçado a sua constância, a sua perseverança. Apresente ao Senhor as tribulações que mais têm ameaçado a sua fé, o seu casamento, a sua profissão, os seus estudos, o seu trabalho, a sua vida na igreja. Apresente ao Senhor as grandes ameaças de sua constância. Invoque o poder e a autoridade do Senhor, te dando constância e firmeza na tribulação. Fale para o Senhor carimbar a sua virtude provada. Põe a mão no seu coração, reze ao Senhor, fale com o Senhor e renove a sua fé na autoridade dessa palavra do Senhor, que veio para te salvar de toda debilidade, de toda fraqueza, de toda frouxidão, de toda moleza na fé. Fale com o Senhor. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Para terminar, pegue o versículo 5 da segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. E a esperança, leia a igreja, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repita comigo: o amor de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Prefeito, não estranhe agora a extravagância, dona Eliette, que eu vou fazer não, tá? Olhe para cá. Tá vendo aí a igreja toda? Levanta essa bacia, rapaz. Tá vendo aqui? O Espírito foi o quê? Derramado. O Espírito não foi jogado de migainha sobre você, não. Pare de viver nessa miséria de fezinha, aguinha com açúcar.
O amor foi derramado, igreja. Derramado é abundância, não é sorte. Deus jogou e graças a Deus caiu em mim, não. É um derramamento que não fica ninguém fora. Não é Mega Sena que algum ganha. Não é jogo de futebol que tem quem ganha e quem perde. Em Cristo, você ganha até quando você perde. Em Cristo, você sai vitoriosa e vitorioso até quando você erra. Porque em Cristo, quando você erra, você chega diante dele e pede perdão, você sai lavado na graça do sangue dele. Em Cristo, eu repito, você ganha até quando você perde. Porque o amor é derramado, não é sorte, não é privilégio de algum. Renove a sua fé nesse verbo que está no passado. O amor foi derramado. Você não anda caçando uma igreja para ganhar um milagrinho, não. O amor já foi derramado. Viva como quem já experimentou a graça de ter sido mergulhado no derramamento do Espírito. Fique de pé, igreja. Reage. Levante as suas mãos para os céus. Deixa o folheto no banco. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente no poder desta palavra no poder dessa palavra que acabamos de ouvir que acabamos e de meditar. meditar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor não nos quer o Senhor não nos quer como mendigos, como mendigos, pedintes da sua graça. pedintes da tua graça. O Senhor já providenciou tudo, O Senhor já providenciou tudo, já derramou toda a graça, já derramou toda a graça, todo amor, todo amor, pelo Espírito Santo pelo Espírito que nos Santo foi dado, que nos foi dado, pelo seu sangue derramado na cruz. pelo seu sangue derramado. O Senhor já providenciou O Senhor já providenciou tudo que nós necessitamos tudo que nós necessitamos para sermos homens e mulheres para sermos homens e mulheres que gloria que gloria e glorifica e glorifica o nome de Deus o nome de Deus na tribulação. na tribulação, E a tribulação gera e a tribulação gera virtude provada, virtude provada, e a virtude provada gera e a virtude provada a gera esperança, a esperança, e a esperança não decepciona, e a esperança não decepciona, porque o amor foi derramado porque o amor foi em derramado nossos em corações. nossos corações. Eu creio, Senhor, Eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé. mas aumenta a minha Eu fé. creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas me ajuda a reagir mas me ajuda a reagir e viver essa graça e viver esta graça que já foi derramada. que já foi derramada. Amém. 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 Termina com a salva de palmas e um grande grito de louvor. Vamos lá?